de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Hoje, até por coincidência, é o Dia Mundial da Saúde, né? É um dia icônico e no momento que a gente vive, inclusive, né, de combate a uma pandemia e tudo mais, é algo que nos leva realmente a refletir. Ele vai avaliar para a gente aqui os dados relacionados à Covid-19, falar das ações desenvolvidas para evitar novos casos e também sobre as medidas de flexibilização na capital e algumas cidades do interior. Secretário, muito bom tê-lo conosco aqui, a gente agradece a disponibilidade do senhor de falar conosco na manhã desta quarta-feira. Eu queria começar perguntando ao senhor justamente sobre esse dia, né? Hoje, Dia Mundial da Saúde, como é que o senhor encara esse dia, o que temos para refletir em um dia que já é por si só tão importante, mas em um momento que a gente vive como esse, de combate a uma pandemia, algo que a nossa geração jamais imaginou passar, né? Não temos pessoas que viveram, por exemplo, a gripe espanhola, que foi a última pandemia, aqui para contar essa história. O que é que esse dia nos leva a refletir em um momento que a gente vive? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Muito bom dia, Gilson, Fernando, é uma grande satisfação falar com vocês, os amigos aí de Feira de Santana, de toda a região, nesse Dia Mundial da Saúde. Eu queria começar dizendo que nossa geração, como um todo, nunca pensou, mas quem está envolvido com a saúde, com a epidemiologia, com a ciência, esses tinham certeza que isso ia acontecer. Não havia nenhuma dúvida que viria um vírus, assim como eu tenho certeza que virá um muito pior do que esse que nós recebemos, que estamos enfrentando agora, e que esse vírus que nós estamos enfrentando só veio nos preparar a humanidade para um momento muito mais grave que virá no futuro. A forma como o mundo vem vivendo, com adensamento populacional, né, mais e mais seres humanos precisando de ingerir proteína animal, você não consegue mais criar animais soltos no pasto, tem que confinar vaca, confinar porco, confinar frango. Isso torna muito fácil a disseminação de vírus mutantes que acontecem normalmente na natureza, mas que, como os animais viviam distantes uns dos outros, a disseminação praticamente não existia. Os animais morriam sozinhos, isolados. Agora você tem vírus passando de um animal para o outro rápido e passando de um ser humano para o outro rápido, de avião, de navio, correndo. As pessoas moram todas no prédio, andam de elevador, vivem aglomeradas. As condições para novas pandemias estão colocadas, não mudaram nada. Se nós não aprendermos com essa pandemia de mudarmos a forma como nós vivemos em sociedade, a próxima virá, sem nenhuma dúvida. Voltando para o nosso mundinho aqui local, acho que essa pandemia ensinou que nós temos um sistema de saúde exemplar para todo mundo. Poucos países conseguiram enfrentar, poucos países do tamanho do Brasil conseguiram enfrentar e oferecer saúde de qualidade para a população, ter um tempo de reação bastante rápido, ampliando leitos de UTI em todo o estado e evitando que pessoas morressem nas portas dos hospitais. Aqui na Bahia, nós somos um destaque nacional, nós temos a mais baixa taxa de letalidade do Nordeste, uma das mais baixas do Brasil, uma baixíssima taxa de mortalidade, coeficiente de incidência de casos. Nós estamos sempre em últimos lugares. Nós tivemos um trabalho
muito intenso, coordenado pelo governador Rui Costa desde o começo da pandemia, desde janeiro, estamos nos preparando para isso. E hoje nós estamos colhendo os frutos de todo esse investimento, toda essa dedicação, todo esse esforço. Bom, secretário, qual a situação da Bahia atualmente, na avaliação do senhor, em relação a esta pandemia? Estamos em um nível estável, a curva de contágio aqui já inicia sua queda, ou a gente ainda vai passar por um momento até essa queda começar? Como é que está o nível da Bahia em relação à Covid-19 no momento? Nós temos um crescimento ainda, mas esse crescimento dia após dia é menor, principalmente nas cidades que já tiveram suas epidemias no começo, né? Então, a região de Salvador, a região metropolitana, a própria Feira de Santana, onde começou a confusão, já está enfraquecendo. Nós estamos vendo essa onda chegar no extremo sul, no sul, no oeste da Bahia e no norte. Juazeiro, Barreiras, Teixeira de Freitas, Tamaraju, Porto Seguro, são as cidades que estão sofrendo nesse momento as suas pandemias. Em todas elas nós intervimos oferecendo leitos de UTI, pronto atendimento. Então, eu acredito que a Bahia está se saindo muito bem. Houve uma colaboração muito grande da população, uma aliança fenomenal entre os governos municipais e o governo estadual, praticamente despolitizado, né? Tem exceções em cidades que os prefeitos politizaram a ação, lamentavelmente, mas de um modo geral houve uma aliança exemplar entre o governo do estado e as prefeituras. E eu destaco também o papel extremamente relevante da imprensa. A imprensa, desde os primeiros dias da pandemia, vem mantendo o assunto em pauta, foi responsável por formar a opinião de milhões de baianos na necessidade de utilizar álcool gel, lavar as mãos, distanciamento social, uso de máscara, ficar em casa. Isso eu reputo a imprensa baiana que de forma unânime se uniu ao governo numa campanha uníssona de conscientização e uma campanha vitoriosa. Bom, secretário, em algumas cidades a gente já começa a viver um momento de flexibilização de algumas atividades econômicas. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, a gente teve a reabertura do comércio da cidade com algumas regras específicas e ontem passaram a voltar a funcionar também com horários pré-determinados e regras específicas os restaurantes e lanchonetes da cidade. Salvador já se discute para a próxima semana uma possível volta de funcionamento das academias e bares. Como é que o senhor vê essa situação das flexibilizações? É o momento para isso? O que é que o senhor pensa a respeito dessa situação? Olha, eu acho que é momento de fazer planejamento e discutir e acompanhar os números dia após dia. Preciso tomar decisões de forma local. Salvador tomou uma série de decisões, mas nem dentro de Salvador as decisões são gerais. Elas possuem regiões, bairros em que a flexibilização não se aplica. Isso é feito através de um comitê de técnicos que orientam o prefeito a tomar decisões. Não pode ser, como foi feito em algumas cidades aí, totalmente atabalhoada, um dia abre, outro dia fecha, um dia abre, outro dia fecha, um dia abre, outro dia fecha, a população cai no descrédito e aí não obedece mais, não respeita mais o prefeito e há uma desmoralização total. Bom, e em relação às recomendações para o momento, né? A gente tem conversado sempre com especialistas aqui
e se fala que a própria máscara deve fazer parte do cotidiano das pessoas por algum tempo ainda. O que é que tem sido recomendado para esse momento? A questão da própria máscara, o álcool em gel, o isolamento social. O que é preconizado e até quando o senhor acredita que essas medidas devem ser mantidas? Todas deverão ser mantidas até o dia que surgir uma vacina para esse vírus e essa vacina estiver disponível e a população estiver vacinada. Até lá não adianta, não vai ter condição nenhuma de se voltar ao normal que se existia antes. E mesmo depois da vacina, eu acho que convém as pessoas criarem o hábito de, quando entrarem em ônibus, em metrô, em avião, usarem suas máscaras. Não custa nada. A máscara vai voltar para o preço que era antes, 3, 4 centavos a unidade. Não custa nada a pessoa ter sua máscara igual a ter o seu lenço dentro da bolsa, da pasta. E quando for entrar num ambiente de aglomeração, usar a máscara. Você vai diminuir outros tipos de vírus respiratórios. Nós temos mais de 25 tipos de vírus respiratórios que causam síndromes de resfriado, síndromes gripais. E nós temos uma vacina para a gripe que as pessoas simplesmente ignoram, não tomam. Todos os anos a gente tem que sair correndo atrás da população-alvo para poder vacinar. É difícil. As pessoas acham que H1N1, H3N2, influenza B é bobagem, mas mata tanto quanto ou mais que o coronavírus. Pois é. E a respeito dos profissionais de saúde, secretário, o que é que tem sido preconizado em relação aos cuidados e a própria estrutura para que eles tenham esse cuidado? Material de trabalho, como é que está sendo o protocolo no momento para o pessoal que está na linha de frente em relação a esse enfrentamento à Covid-19 aqui na Bahia? Nós temos feito um esforço grande. O governo do estado investiu centenas de milhões de reais na ampliação de leitos em todos os municípios. Prefeituras fizeram isso também. Nós hoje temos quase 1.000 novos leitos de UTI em todo o estado da Bahia, temos mais de 1.500 leitos de enfermaria. Estamos disponibilizando equipamentos de proteção individual, testes rápidos, foram feitos investimentos em ampliação do Laboratório Central do Estado. E com isso a população, você percebe, ela não está desesperada como aconteceu em outros estados. Nós temos uma sensação de que está sendo amparada e ela pode continuar se sentindo segura que o governo do estado não permitirá faltar leito para nenhum cidadão que vier precisar. Bom, e nesse momento de pandemia que a gente vive, secretário, eu acredito que um dos grandes desafios também seja resolver a questão da volta às aulas, né? Quando que isso deve acontecer e de que forma isso deve acontecer também. Qual que é a orientação no momento da Secretaria Estadual de Saúde em relação a esse assunto? Já que o ano vai também avançando, o ano letivo vai se perdendo, mas tem esse problema de saúde pública que talvez não, com toda certeza está à frente de tudo isso. Nós não temos orientação em relação a isso. É só uma decisão que envolve um comitê com várias pessoas. O que nós estamos fazendo no âmbito do governo é preparar o retorno. O que precisa ser feito para as escolas se adaptarem a esse novo mundo. Disponibilização de pias para lavar as mãos, ventilação nas salas de aula, as adequações físicas que poderão ser necessárias, que serão necessárias em vários colégios. Mas isso não quer dizer, né, nós estamos nos preparando, não quer dizer que existe uma data prevista. A data prevista
deverá acontecer só quando nós tivermos uma taxa de contágio negativa, tivemos uma redução progressiva do número de casos. Bom, em relação ao enfrentamento nos municípios, a gente tem notado que alguns municípios até ouvimos aqui as mais variadas formas de enfrentamento à Covid aqui no programa. Alguns municípios têm adotado o protocolo de uso da cloroquina. De que forma que a Secretaria tem acompanhado esses municípios, esses casos, e qual o pensamento do senhor como secretário a respeito desse medicamento, desse protocolo que foi criado aí de enfrentamento? O protocolo de distribuição de cloroquina é piada. Não existe nenhum órgão científico do mundo, nem no Brasil, que apoie protocolo de distribuição de cloroquina e ivermectina profilática preventiva. Isso é um absurdo, e eu lamento que os órgãos de controle, o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, se mantenham de braços cruzados de forma omissa em relação ao que está acontecendo. A posição do governo do estado da Bahia é muito tranquila, clara, há vários meses. Nós não temos protocolo de distribuição, nós disponibilizamos a medicação para que os médicos a utilizem. Toda a cloroquina e hidroxicloroquina que nós tínhamos estocada aqui no nosso almoxarifado central do farmacêutico foi descentralizada para os núcleos de saúde. Ela está disponível em 27 regiões de saúde da Bahia. Qualquer prefeito pode mandar uma picape e pegar a quantidade de cloroquina e hidroxicloroquina que quiser e distribuir para a sua população de acordo com a consciência dos médicos que trabalham para essas prefeituras. A Secretaria de Saúde do Estado não tem nenhuma restrição. Eu gostaria que os órgãos de controle tivessem. Nós não temos o poder de proibir o uso de medicação por parte dos médicos. Para a gente encerrar, secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito do enfrentamento de outras doenças também, porque a gente, claro, está falando muito da Covid-19, porque é um momento que a gente vive realmente de pandemia e é o assunto do momento, é justo que a gente fale muito disso, mas a gente tem também, por exemplo, aqui em Feira de Santana mesmo, a gente tem registrado muitos casos, por exemplo, da chikungunya, a tríplice viral, né? Dengue, zika e chikungunya. Como é que está o enfrentamento a essas doenças a nível estadual e como é que está em relação ao próprio número de casos? A Bahia tem um controle dessa tríplice viral? Como é que está esta questão? Não, tríplice viral, quando a gente fala, é uma coisa, são outras doenças. Dengue, zika e chikungunya são arboviroses transmitidas pela Aedes aegypti, que tem um controle basicamente municipal, né? Faz parte do rol de atenção municipal. E a gente teve esse ano uma epidemia. Esse ano foi bem pior que todos os anos. Ok, secretário. E em relação a outras doenças também, sarampo e tudo mais, são doenças que sempre a gente tem, de fato, essa discussão todo ano, né? Até porque tem momento que a gente teve uma nova onda de vacinação no Brasil, o risco do sarampo voltar com mais força. A nível estadual, o sarampo em si está controlado? Como é que está essa questão? Sarampo na Bahia está controlado. Nós tivemos uma epidemia no Brasil, nós conseguimos fazer um bloqueio vacinal aqui na Bahia muito importante e conseguimos evitar que tivéssemos uma epidemia aqui. Tivemos alguns surtos isolados aí perto de Feira de Santana, relacionados a uma família de ciganos, mas o resto a gente conseguiu controlar e estamos caminhando para poder atingir a taxa de cobertura vacinal que a gente deseja.
Secretário Fábio Vilas Boas, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco na manhã desta quarta-feira. Os parabéns pelo Dia Mundial da Saúde, né? O senhor, antes de ser secretário estadual da saúde, é médico cardiologista, dos mais conceituados do estado. A gente reconhece, claro, o trabalho de todo profissional de saúde. E nesse Dia Mundial da Saúde, mais do que nunca, é o momento da gente refletir, já que a gente vive um momento de pandemia, e desejar dias melhores para todos nós, né? Que esse momento passe, que a gente consiga passar por ele da melhor forma, para que a vida volte ao normal, ou mais perto do normal, o mais rápido possível. Grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa semana para todos vocês. Conversamos então